No coração da revolução digital, uma nova era se dispõe para a música. Enquanto alguns temem que a inteligência artificial vá acabar com a nossa profissão, outros veem uma oportunidade em todo o caos. Somos todos fodidos, fadados a ser substituídos por robozinhos? Ou será que o produtor musical irá sobreviver a esse caos? Por gerações e gerações, músicos têm aprendido a expor suas emoções através de suas composições. Desde o antigo período barroco musical até as crônicas de José no FL Studio, em Xique-Xique, Bahia. Mas o que acontece quando a máquina começa a compor? Será que ela pode replicar a imensidão do sentimento humano em suas linhas de código? Enquanto uns veem ameaça, outros veem oportunidades. E hoje eu tô aqui pra falar de como você pode usar a inteligência artificial pra ficar à frente do mercado. Conteúdo quente, ninguém nunca trouxe isso. Foque, vambora. Mas Sam, como é que eu vou utilizar a IA pra ficar na frente do mercado? Samples com IA. Provavelmente um conceito que você já deve ter ouvido alguém fazendo, mas hoje eu não quero só te mostrar como você sampleia uma IA. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso da melhor maneira possível. Para fazer isso da melhor maneira, você vai precisar de 3 ferramentas: ChatGPT, Suno AI e FL Studio, ou a DAW da sua preferência. ChatGPT vai te dar ideias, Suno AI vai transformar suas ideias em realidade e o FL Studio você vai manipular suas ideias. Foda, né? Agora eu quero que você abra o seu ChatGPT aí e escreve bem assim, né? Me gere uma lista de gêneros musicais. Logo após isso, escreve bem assim: crie uma letra com X tema, como se você fosse X artista. E o que você tá fazendo é pedindo para ele desenvolver uma letra e dando ideias de gêneros musicais para você utilizar no seu som. Logo você vai no Suno AI, clica naquele modo avançado que tem lá para você gerar e você vai colocar a letra e os gêneros que você quer. E aí daí é só você gerar a sample até você encontrar algo que você goste. Depois disso, mano, simples, mãos à obra, hora de samplear. Mas calma aí, tropa. Antes de tu sair sampleando qualquer merda e fazendo o beat mais genérico, eu sei que tu pode fazer algo mais complexo que isso, mais avançado. Então vamos numa aula avançada de sampleamento agora pra vocês. O conceito principal pra você aproveitar o máximo da arte de samplear é você misturar samples de diferentes gêneros, eras e contextos. Ao misturar esses diferentes gêneros sonoros numa sample só, você acaba com uma sample com carisma e um caráter único. Eu basicamente separo esse processo de samplear em 3 etapas: escolher a sample, polir a sample e colar a sample. Escolha de sample, algo muito importante, a fonte que você vai pegar. Geralmente eu gosto de pegar de 2 a 3 samples diferentes, onde uma vai ter a base, os acordes, a outra vai ter algum tipo de melodia que eu quero usar e a outra pode ter alguns accents ou até mesmo uma counter melody. Não se preocupa em deixar no tom de cada música, nas escalas estarem corretas, nem mesmo com detalhes da produção. Aqui você só quer coletar ideias. No caso, eu peguei essa sample de bossa nova que eu gerei com esse prompt aí. Deixei de embaixo com sonhos de pouca grana. E também essa outra sample de jazz que eu gerei com esse outro prompt. Detalhe, quando eu escolhi essas 2 samples, eu já tinha ideia do que eu queria. Eu não só peguei aleatoriamente. E eu já sabia que eu queria de melodia os trompetes que estão na sample de jazz. Polir a sample. Basta você ajustar o tempo da sample ao seu projeto. Utiliza esse site aí que tá na sua tela para você conseguir descobrir o tempo das suas samples. Basta você pegar o arquivo, jogar ali e ele vai te dar a tonalidade da sample e o BPM dela. Depois disso, basta você colocar no tempo. Mas opa, tem um probleminha. Você tem que tomar muito cuidado com 2 coisas. Muitas das vezes, quando você vai utilizar uma sample dessas que uma IA criou, como a IA tá tentando interpretar a performance de um humano dentro da música, tocando instrumentos, ela vai tentar deixar o tempo da música mais fluido e não tão exato. Ou seja, é muito comum que a música comece no tempo e depois vai ficando um pouco fora do tempo e você vai percebendo. Outra coisa também muito comum dentro da geração da IA é anacruse. E anacruse é basicamente quando você começa a música não no beat mais forte. Ou seja, o normal era você começar 1, 2, 3, 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Na anacruse você começa basicamente 1, 2, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que teve esse 1, 2 e 1, 2? Porque ela tá começando o tempo antes de quando o tempo vai começar de verdade. E aí, com tudo isso, como você pode descobrir o tempo exato da sua música e deixar ela certinha dentro do FL? Preste atenção no início forte de alguma coisa que acontece na sua sample e também de onde tem o clap. Geralmente o clap denuncia muito em qual tempo tá batendo. Você geralmente quer alinhar o clap na grid, mais ou menos onde você colocaria o clap original pra fazer um beat. Beat
shift e contexto harmônico. Muito importante considerar o contexto harmônico dentro da sua sample. Então agora é a hora que a gente vai ajeitar as tonalidades para elas ficarem dentro da mesma tonalidade e se encaixarem. A minha sample de bossa nova tava em Lá menor e a minha sample de jazz tava em Dó maior. E coincidentemente são a mesma tonalidade. Calma, eu sei que você deve estar pensando, que porra é essa? Como assim é a mesma tonalidade? Então, se você estudasse teoria musical, tu ia saber que, na realidade, só uma Dó maior e Lá menor são a mesma tonalidade. Isso porque, se você pegar uma escala menor e você começar a contar a partir do sexto grau, que no caso da escala de Dó maior seria Lá, o sexto grau da escala de Dó maior, você vai perceber que você vai gerar o Lá menor. Isso porque toda escala maior tem uma escala menor e toda escala menor tem uma escala maior. Se você descobrir uma escala menor dentro de uma maior, basta você ir pro sexto grau dessa escala maior e começar a contar como se essa fosse o primeiro grau. Para você descobrir a escala maior dentro da menor, basta você pegar o terceiro grau da escala e começar a contar daí. Por exemplo, se a minha sample X tá em Dó maior, a minha sample Y tá em Si menor, basta eu colocar a Y um tom abaixo em Lá menor ou colocar a X um tom acima em Ré. Se você perceber muito bem, Lá é a sexta nota da escala de Dó maior e Dó é a terceira nota da escala de Lá menor. O que é mais uma prova de que essas duas escalas são iguais. Só começam em pontos diferentes. Rapaziada, e se eu tô falando isso daqui e você não tá entendendo nada, eu convido você a ir pra minha outra aula, deve estar aqui no card, e ela sobre teoria musical, como fazer melodias e progressões. Não fique perdido nesse vídeo e clique ali. Isolamento. Use as ferramentas da sua DAW de preferência para fazer esse isolamento. No FL Studio, tem uma função chamada Extracts Stems from Sample. Basta você clicar ali num botãozinho que ele vai extrair as samples para você automaticamente. Com as stems, o tempo correto e a tonalidade correta, agora vamos pro colar as samples. Colar samples juntas. Gente, chops. Muito importante quando você for fazer os chops das suas samples é manter eles bem repetitivos. Ao fazer os chops, muito cuidado com cliques e ruídos. Então sempre é muito bom você estar dando um fade in e o fade out na tua sample para poder evitar esses pops. De base, como eu falei, eu escolhi o violão isolado. Trompetes como melodia. A voz como um accent. E o perk loop da sample de jazz. Ritmo. Depois de você ter feito tudo isso, agora é hora de você ajeitar o ritmo de cada coisinha para deixar tudo encaixando dentro do seu espaço. E isso pode envolver o uso de técnicas para mexer com o tempo das samples, como o slicing e o stretch. No meu caso, a sample de bossa nova estava um pouquinho fora do tempo, então tive que dar um chop e fazer um stretch ali para ficar bem dentro do tempo. Já a sample de trompete da sample de jazz, eu fiz um stretch para deixá-las bem curtinhas, mas dentro do tempo para aumentar a velocidade com que as notas iam ser tocadas. EQ e efeitos adicionais. Nesse próximo passo, você vai querer limpar a sua sample. Se você perceber muito bem, quando você extrai, utiliza esse recurso do FL Studio de extrair samples, você vai perceber que vai ficar micro ruidinhos de várias coisas que o algoritmo não deu muito conta de tirar da sample. De efeitos pro meu violão, eu coloquei um stereo shaper, mexendo um pouquinho no delay e na fase. Eu coloquei porque eu senti que quando eu abrisse a imagem estéreo da base, que são os acordes, eu iria deixar mais espaço para colocar onde eu quisesse os outros elementos dentro do campo de panning. Depois eu abri o Magma BB Tubes estéreo e coloquei um pouquinho de Beauty, uma leve saturação. Isso é para dar um brilho a mais no violão. Depois veio esse Parametric EQ aí. Isso é novamente para tirar aquelas ressonâncias e ruídos, e também tava com um high muito estridente, tava doendo meu ouvido ouvir aquelas frequências agudas, e por isso que eu dei uma leve abaixada nelas aí. Trompetes. Os trompetes eu já falei que eu dei aquele stretch neles pra deixar eles bem rapidinhos. O que eu fiz com o trompete foi que eu fiz os chops e eu repeti um chop 3 vezes pra dar a ideia de repetição. E a única variação dela tá no início da segunda barra, onde eu introduzo o outro chop. Repetição, lembra? Isso que faz música ser música. De efeitos eu coloquei um compressor CLA 76. Ele tá só dando uma comprimidinha porque esse trompete estava ficando muito alto certas horas e depois abaixava já e ficava baixinho, não dava pra ouvir. Então, dá aquela controlada, deixar o som mais uniforme. Esse trompete estava com muito ruído e ruído de outros instrumentos. Então, pra poder deixar só o trompete mesmo tocando, eu fiz uns cortes no agudo, pra tirar um pouco das frequências estridentes, e no mid, low mid, pra poder tirar o outro instrumento que estava tocando junto com ele. Vocal. Eu peguei aquele vocal da sample de bossa nova,
E ele eu queria deixar algo bem ambiente e bem diferente pra dar aquela vibe a mais pra sample. Então o que eu fiz é que eu fiz uns chops no vocal, eu dei um reverse nele e adicionei alguns efeitos. Valhalla Vintage Verb, 35%, dando aquela ambiência pro vocal ficar bem de fundo da sala. Eu não quero o vocal na minha cara. O vocal, como ele é um elemento de vibe, pra deixar a coisa na vibe, eu quero deixar ele bem distante de mim. E um Parametric EQ pra cortar um pouco das frequências agudas, médias, médio e graves. Por quê? Porque eu queria deixar um efeito debaixo d'água, dando aquela ideia, novamente, de distância. Por último, um CLA 3A pra deixar o vocal bem comprimido e uniforme, e eu só gosto de vocais muito comprimidos, eu acho que dá uma estética profissional. Depois eu peguei um Perk Loop, e esse Perk Loop já tava na sample de jazz, eu precisei só fazer uns chops, dar um stretch pra deixar ele no tempo. Uma outra dica de ouro aqui pra vocês é adicionar camadas e texturas. Veja bem, depois de você ter feito tudo isso, essa sample pode estar cheia já, mas você ainda vai querer adicionar algumas coisas para deixar o seu próprio toque da parada também. Dá um pouco mais de caráter, dá um pouco mais de personalidade. Então eu abri um bass no Trillium e eu desenhei essa melodia aí. Nesse bass eu não botei nada, basicamente só deixei em mono. Depois eu abri o Omnisphere, eu fui no pad Skype do pack do Furno e desenhei essa melodia aí. De mixagem, eu coloquei um Stereo Shaper, abri um pouco a imagem estéreo e deixar ele um pouco mais ambiente, sabe? Um pouco mais... Equalização, eu cortei o bass para não dar clash com a base que eu tinha acabado de colocar e cortei um pouco dos highs. Eu senti que ainda tava faltando um pouquinho de textura, então fui colocar mais uns accents. Eu abri o Omnisphere, coloquei no preset Delayed Reactions 1 e eu fiz essa melodia aí. Depois disso eu renderizei essa melodia, coloquei um reverb, um high cut e um low cut. Deixei bem fechadinho, novamente eu não queria que essa ambiência estivesse comendo muitas frequências, porque ela tem que estar bem no seu espacinho, não atrapalhando a coexistência dos outros instrumentos. Depois do Stereo Shaper, mexi no delay na fase, novamente deixar bem aberta. Por último, um Pan Man, 5-Step Midi, o preset, e esse foi pra ir de um ouvido de outro. A última coisa que eu fiz foi abrir o Addictive Keys e eu desenhei essa melodia aí que vocês estão vendo na sua tela. Tudo que eu fiz nesse piano roll tá basicamente seguindo o ritmo do violão e também os acordes do violão. Na segunda barra parece que os acordes mudaram, mas calma, calma, calma. Eu só inverti os acordes, tá tocando as mesmas notas em oitavas diferentes. O motivo de eu inverter é para adicionar essa variedade, mas ainda mantendo o conteúdo melódico mesmo. É como uma variação sutil que ainda mantém essa repetitividade que a gente quer na música. Eu não quero que os mesmos elementos ocupem o mesmo lugar, eu quero sempre que eles pareçam estar em áreas diferentes. É isso que cria essa coesão e esse balanceamento dentro da sua mix sônico. Depois foi só fazer o arrangement de tudo, renderizar a sample e colocar uns efeitos nela. De efeitos eu coloquei um CLA para dar uma comprimida naquela sample. Isso no final é para colar todas as coisas que você fez anterior a essa renderização juntas, deixar bem coladinho tudo. Alguns RC20s, isso é para dar um pouco de degradação e colocar um pouquinho de reverb e dar uma ambiência. Sound shifter aumentando 5 semitons. Depois eu só aumentei um pouco o tempo e fiz uma bateria. Fica com um beat aí.
Rapaziada, se você gostou desse vídeo, curtiu o meu trabalho e quer entrar num contato mais próximo comigo, a gente vai estar deixando o link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado de como você pode entrar na nossa mentoria. Para você entrar, basta você clicar nesse link e vai direto para o checkout e aí é só pagar. E o que acontece? Esse checkout agora ele tem a opção de Pix e boleto, que não tinha nos outros que a gente colocou. A gente fez essa alteração porque a gente percebeu que muita gente queria comprar o curso, mas não conseguia porque não tinha essas opções. Então agora tem, rapaziada. Após você fazer a compra, que vai direto pro checkout, lembrando, após você fazer a compra, para você entrar e ter o produto tudo certinho, basta só você clicar no servidor que a gente tem, que a gente deixou o link lá após a compra, e você entra nesse servidor do Discord e você só precisa logar com seu e-mail dentro de uma área lá específica que vai ter para você logar. Depois disso, você vai ter acesso a todos os canais premium dentro do nosso Discord e acesso também a todas as calls gravadas e as que eu vou fazer. São 4 aulas semanais onde eu vou estar passando diferentes tópicos de produção. E se você curte meu trabalho, se você está com vontade de, tipo, dar suporte pro que eu faço, cara, vamos lá, apoia essa porra aí e, mano, te vejo lá.